Pessoal, maravilha, sucesso, sextou, né? E nossa sexta-feira típica aula de química aí. Pessoal, só lembrando, hoje a gente vai dar uma mudada um pouquinho na nossa estratégia, né? Vamos começar nossa live um pouco mais cedo para poder resolver mais exercícios. 8h10 eu já estarei a postos lá para nossa live, tudo bem? Galera, o que acontece? Semana passada a gente viu um pouco sobre funções oxigenadas, comentei no vídeo com vocês sobre funções oxigenadas, não quis passar todas para não ficar muito pesado. Nesse vídeo eu vou continuar falando com vocês sobre funções oxigenadas e no próximo vídeo eu falo sobre funções nitrogenadas, haletos e compostos de Grignard, tá? Pessoal, se você não lembra muito bem sobre funções oxigenadas, dá uma olhadinha no último vídeo desse formulário, que eu coloquei lá um resumeco sobre funções oxigenadas que a gente viu na semana passada, tudo bem? Sempre lembrando, pessoal, o seguinte, a gente já estudou diversas funções oxigenadas, álcool, fenol, cetona, aldeído e por aí vai, tá? A gente vai passar a régua nas funções oxigenadas nesse vídeo com os anidridos de ácidos. Então, olha só, os anidridos de ácidos, eles são compostos orgânicos onde eu tenho um grupo carbonila, que é o C-O, tá? Ligado com oxigênio e em seguida outro grupo carbonila. Eu estou fazendo a união de dois ácidos aqui, ó, a partir de uma desidratação, que é a perca de uma molécula de água, tudo bem? Então percebam que se eu tirar a molécula de água aqui e unir essas duas moléculas, eu vou ter esse anidrido aqui, tá? Pessoal, os anidridos de ácidos, né, em geral, eles são utilizados e eles são feitos a partir dos ácidos que dão origem ao próprio anidrido, tá? Então, são feitas reações químicas de desidratação com esses ácidos, tá? Para dar origem ao anidrido desse ácido em questão. Se você olhar, esse cara é o ácido metanóico, né? Consequentemente, o seu anidrido vai receber a nomenclatura anidrido metanoico, tudo bem? Então, você vai colocar prefixo, infixo e a terminação oico, que é a mesma terminação dos ácidos carboxílicos, tá? Galera, sobre propriedades, algumas propriedades dos anidridos, são compostos, em geral, com baixos pontos de ebulição e massa molecular um pouco mais baixa do que os álcoois e os ácidos, tudo bem? Geralmente são encontrados na fase sólida ou líquida, com uma densidade maior que a da água, então geralmente eles afundam na água. Em geral, eles são solventes em solventes orgânicos, mas não são solúveis em água, tá? A maioria dos anidridos são utilizados para a fabricação de resinas, plásticos e corantes, tá? A fenolftaleína, que é o indicador ácido base que vocês conhecem bem, aquele indicador que fica rosa em meio básico e incolor em meio ácido, ele é um anidrido acético utilizado para a medição do pH. Tá? Então, essas são as principais funções aí dos anidridos de ácidos. Não é uma função das mais importantes, viu, gente? Assim como os cloretos de ácidos também não é uma das funções mais importantes, mas a gente cita aqui, tá? No caso dos cloretos, o que eu vou ter? O grupo carbonila, C-O, tá? Eu chamo esse grupo de carbonila ligado com átomo de cloro diretamente, tá? Percebam que eu posso ter um dicloreto de ácido, né? Ó. Então, ó, eu tenho aqui o átomo de cloro ligado com duas carbonilas, né? Dois átomos de cloro distintos, tudo bem? Pessoal, nesse caso aqui, o nome, ao invés de eu usar anidrido, que eu usava no caso do anidrido de ácido, eu uso a nomenclatura cloreto, tá? E aí a terminação fica a terminação do ácido e eu ainda adiciono a terminação ila, tudo bem? Então eu faço essa substituição. Então, nesse caso aqui, o ácido metanóico gera o cloreto de metanoíla. Tá? Percebam que do ácido para o cloreto, o que eu fiz? Eu retirei o grupo OH, eu retirei a hidroxila e eu adicionei um grupo cloro, né, um átomo de cloro. É uma reação química que a gente chama de cloração, tudo bem, gente? Não é um dos grupos químicos orgânicos mais importantes, mas a gente acaba comentando aqui também um pouco, tá? Em geral, eles são líquidos e sólidos, viu, galera? São bastante polares, acabam dissolvendo bastante em solventes orgânicos, álcool, cloroformo e tudo mais, porém, em água
justamente pela cadeia carbônica, eles acabam sendo pouco solúveis, tá? A maioria dos cloretos de ácidos, eles são utilizados para a fabricação de outras substâncias químicas orgânicas, tá? Então, na fabricação de ésteres, né, que são aquelas substâncias onde eu tenho odor característico, né, de frutas e por aí vai, eu utilizo cloretos de ácido, tudo bem? O terceiro grupo que eu vou mostrar aqui para vocês são os ácidos sulfônicos. Percebam que, nesse caso aqui, além do oxigênio, eu estou tendo também um átomo de enxofre, né? Um grupo SO3H, tá? Esse grupo sulfônico aqui que a gente chama, tá? Esse grupo sulfônico ele vai substituir um ou mais hidrogênios do hidrocarboneto. Então, ó, ao invés de eu ter o CH4, eu tenho o CH3 e esse grupo aqui fazendo a quarta ligação com o carbono. Tá? Aqui nesse caso, a mesma coisa. Aqui eu tenho essa substituição acontecendo no anel benzênico, tudo bem? Ácidos sulfônicos são bastante usados, são bastante usados em detergentes, tá? Então, bastante utilização aí no caso dos detergentes, nessa questão do ácido sulfônico. Para fazer a nomenclatura, pessoal, você vai colocar o início ácido, tá? O nome do hidrocarboneto que está dando origem a esse camarada, nesse caso aqui seria o metano, né? E você adiciona a terminação sulfônico, tá? Então, ó, ácido metano sulfônico, ácido etano, esse camarada aqui, sulfônico. E assim sucessivamente, tá? Quando eu tiver mais de 3 carbonos, eu preciso indicar a posição do grupo sulfônico, tá? Então, ó, ácido propano 2 sulfônico, eu tenho que indicar que está no carbono 2, tá? Se tivesse aqui, ácido propano 1 sulfônico. Outra função química não tão importante, mas é interessante vocês saberem que existe, tá? Pessoal, sobre propriedades dos ácidos sulfônicos, a grande maioria são sólidos, tá? Utilizados lá na fabricação de detergentes, alguns medicamentos também, tá? São mais densos do que a água e são bastante solúveis em água e também em gorduras, tá? Inclusive isso que causa essa utilização como detergente, tá bom? Galera, como orientação de estudo, vai ficar os capítulos 12, 13, 14 para vocês fazerem, tá? A gente vai resolver alguns exercícios desses capítulos na live, tudo bem? E no próximo vídeo a gente fala um pouco sobre as outras funções, tá? Não esqueçam, nossa live 8 e 10 da manhã. Abraço e até já!